que jamais me deixará. Não me canso de te buscar, no teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante, a sua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança para mim. Meu futuro sem jamais me deixará. Não me canso de te buscar, No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante, Senhor. A tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo, oh, oh, oh. Tu és meu tudo, tudo para mim. Oh, oh, oh. Eu só preciso de ti, Senhor. Eu declaro meu amor e abro o coração e digo: tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Tu és meu tudo, tudo que sou. Amém. Boa noite, igreja. Deus seja louvado com a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. O hino que a nossa querida irmã Cláudia acabou de cantar
diz, né? Deus é meu tudo. E o Espírito Santo trabalha em conjunto, viu, irmã? Minha mensagem vai nos mostrar que realmente Deus é tudo. Amém por isso. Sejam bem-vindos também as visitas ao nosso meio. Que Deus seja louvado e honrado com a presença de vocês. Para os nossos internautas, uma boa noite. Que o Espírito Santo também possa fazer morada aí no coração de vocês. E que essa palavra dessa noite possa mexer com um pouquinho com cada um de nós. Para a honra e glória do Senhor. A Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro extraordinário. Eu estava agora há pouco comentando com a Maria Rosa que você pode falar sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, mas ele se renova, né? Cada vez que nós estudamos ou que alguém prega, ele sempre vai ser novo para nós, né? Vai trazer algo diferente. E existem na Bíblia passagens e versículos que tocam profundamente nosso coração. Sabe aquele que marca, que grava, né? É gravado no coração e na memória? Eu poderia citar agora aqui uma parte, né? Por exemplo, o Salmo 91. Quem já não viu em uma casa, isso já aconteceu na minha, irmãos, antes de eu saber de toda a verdade, a Bíblia aberta no Salmo 91 e a página até amareladinha, usando até o Salmo como se fosse um amuleto aberto ali, porque ele aberto e a página amarelando faz alguma coisa para nós? Não faz, né? Mas quando eu não era ainda conhecedora de toda a verdade, eu já fiz isso, de deixar aberta, né? Mas eu também gravei esse Salmo no meu coração. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E assim vai. É maravilhoso, não é? É de arrepiar. Eu fico assim emocionada toda vez que eu ouço. Um outro, por exemplo, seja bem-vindo também. Foi Deus que fez, que criou. Fique à vontade, coisa linda. Acho que ela sabe que eu sou apaixonada por animais. Eu cheguei a ter 16 gatos na minha casa. Verdade. Isso. A minha mãe é testemunha, eu não sabia mais o que fazer com os gatos. Continuando, irmãos. E tem também passagens, né, que tocam o nosso coração, mas também tem versículos, como, por exemplo, do nosso pequeno grupo, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Outro versículo que também tocou muito meu coração, desde os meus 13 anos, é: alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Quando o salmista disse isso, também ficou marcado, gravado. Agora eu queria fazer uma brincadeira com os irmãos. Vamos supor que Jesus voltasse agora, nesse instante, e dissesse assim para você: só vai para o céu comigo quem souber pelo menos um versículo de cor. Com certeza, todos nós iríamos, porque um versículo todo mundo tem guardado, né? Ali, né? Memorizado, né? Mas não poderia ler na Bíblia, tem que ser memorizado. Mas isso é brincadeira, irmãos. Isso, não pode bater no microfone, mas é automático. Bom, onde eu estava... Isso, vamos fazer uma brincadeira, né? Que eu falei da gente, se Jesus chegasse agora e falasse assim: ó, você só vai ser salvo se você souber pelo menos um versículo de cor, né? E todos aqui com certeza seriam salvos, e amém por isso. Mas nós sabemos que a coisa não é bem assim. Nós não somos salvos por nossas obras. Eu posso saber a Bíblia inteira, de cor, salteado e pulado, mas não é isso, irmãos, que vai me dar a salvação. Nós somos salvos mediante a graça de Jesus, a graça de Cristo. Ele pagou o preço por nós, e um preço alto, né? Ele pagou com a vida. Então, as obras, elas são assim, é uma consequência natural na vida do cristão, na vida de uma pessoa convertida, né? Genuinamente convertida. Então, as obras vão vir, vão acontecer naturalmente, mas não é isso que vai nos salvar, né? O que nos salva realmente é a graça em Cristo Jesus. Irmãos, é interessante também que foi feita uma pesquisa, falando de versículos, passagens que tocam o nosso coração, foi feita uma pesquisa
onde, para ver assim, no meio cristão. Foi feita uma pesquisa, esse aqui parece que dá menos eco da minha voz, não sei. Foi feita uma pesquisa para ver no meio, assim, entre os cristãos no mundo, né, cristão, qual é o versículo da Bíblia mais citado, mais conhecido. E eu não vou dizer para os irmãos que versículo é esse no momento. Eu gostaria que pelo menos 5 irmãos aqui na igreja essa noite se manifestassem, ele ficasse em pé, e falasse um versículo que ele sabe de cor, que está gravado no coração dele. Um versículo, não é passagem que é grande, não. Um versículo pequenininho. Eu queria só ver se essa pesquisa se conformaria aqui. Será que aqui também esse versículo seria citado? E a minha mãe não pode falar porque ela sabe minha pregação. E esse versículo é a pregação dessa noite. Eu queria ver se essa pesquisa se confirmaria aqui. Que versículo será esse? Bom, espera um pouquinho que eu vou passar o microfone. Mesmo que não for, mas eu vou dar assim, 5 pessoas, pelo menos, para citar um versículo. Porque aí nós vamos compartilhar com o nosso querido irmão aquele versículo que toca o coração dele e vamos ver se vai surgir esse versículo que é a mensagem dessa noite. João 3,16. Eu acredito que seja esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é esse. Mais alguém? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Mais alguém? Ainda não chegamos no versículo. Não, minha mãe não pode falar. Senhor é meu pastor? É o versículo mais conhecido da Bíblia. Até os católicos sabem. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é lindo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu acho que alguém contou para o Fernando. Ele foi muito certo no versículo. Mas tá bom, mas o versículo é esse mesmo. Coloca para mim a primeira imagem, Felipe, fazendo um favor. Nós vamos ter a figura do pastor e suas ovelhas. Isso. Adonai. Adonai é uma palavra hebraica que significa Deus, Senhor. É o modo hebraico de chamar Deus de Senhor, de pastor. O Salmo 23, né, que o nosso amigo Fernando acabou de falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo, irmãos, é um versículo do Salmo que, olha, se você estudar a fundo, pesquisar, você vai ver que essas palavras, às vezes ditas de forma tão natural, têm um significado, um sentido mais tão profundo na vida de quem escreveu e na nossa vida, que os irmãos, assim, olha, eu não fazia ideia. Como é bom pregar o evangelho, e sinto às vezes que eu não o preguei, não o fiz. Porque como a gente cresce espiritualmente, como a gente aprende cada vez que você vai levar a palavra. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como falar do Senhor, né? Vai ser bem complexo, seus irmãos vão ver que maravilhoso vai ser isso. Então, eu vou falar agora só da parte nada me faltará. O que quer dizer isso, nada me faltará? Será que quer dizer, se eu for traduzir, eu terei tudo? Tudo eu vou ter na minha vida? Tudo posso? Aí eu quero, eu posso, eu vou e vou ter. Será que é isso? Está falando, terei, nada me faltará. Então terei tudo? Não, não é bem assim. Não foi essa a intenção do salmista quando ele escreveu esse salmo aí, essa poesia que é o Salmo 23. O que significa, na verdade, irmãos, é que terei, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. É diferente o significado? Eu falar, ó, nada me faltará, é diferente de eu falar assim, olha, eu tenho de tudo, ou eu dizer, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo.
Vocês lembram daquela passagem onde fala assim, buscar em primeiro lugar as coisas dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas? É isso que o salmista quis dizer. Porque Deus sabe da sua necessidade e da minha. O que realmente nós precisamos, Ele vai suprir. Amém? O que nós não precisamos, o que for supérfluo na nossa vida, irmãos, isso aí não fica esperando mesmo. Porque Deus supre as nossas reais necessidades. E tem um provérbio muito interessante que diz assim: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Não é lindo? Né? Então nós temos que amar aquilo que nós temos, valorizar, né? Dar o devido valor que as coisas têm. Então, mesmo que nós não tenhamos tudo, mas o que tem, a gente ama. Bom, irmãos, como nós já vimos, então esse é um dos versículos mais conhecido e mais falado no meio cristão. Mas será que nós conhecemos o Salmo ou o Senhor do Salmo? Será que nós temos o profundo conhecimento do Senhor do Salmo? Para responder essa pergunta, nós faremos então uma breve análise do Salmo 23. Antes, eu convido os irmãos a curvarem a fronte para nós pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Grandioso Deus e querido Pai que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, abriremos a Tua santa palavra. Que neste momento, Pai, eu diminua e que aqui cresça, Pai, o Teu santo e bendito nome. Envia, Pai, o Teu Santo Espírito sobre cada um dos Teus filhos presentes nessa noite. Que essas palavras, Pai, proferidas aqui, que elas venham, Pai, e façam morada no nosso coração. E que possamos, Pai, acima de tudo, não só conhecer o Salmo 23, mas conhecer o Senhor do Salmo. Isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Bom, agora vamos para a próxima imagem. Convido os irmãos, enquanto eu tento colocar aqui. Não, está desligado. Abram suas Bíblias. Isso. Abram suas Bíblias no Salmo 23. Eu vou colocá-lo aqui, mas aqui vai ser só para aqueles que no momento não estão com a Bíblia. Os que estão, eu gostaria muito que os irmãos abrissem a Bíblia. É muito importante também o folhear da Bíblia. Salmo 23. Amém? Todos encontraram? Irmãos, prestem atenção, porque o que vem aí é maravilhoso. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Não é maravilhoso essa poesia? É linda, não? Nossa, como toca o coração, o Salmo 23. Bom, irmãos, aí nós temos então ele na íntegra, e agora nós vamos para a próxima imagem. Para eu falar do Salmo 23, eu tenho que falar de quem escreveu o Salmo 23. E nós sabemos que o Salmo 23 é de autoria de Davi. E eu peguei uma imagem ilustrativa, onde eu coloquei breve história da família de Davi. Porque eu acho muito importante vocês conhecerem, fazerem parte da história desse grande homem. Davi foi um grande homem na presença do Senhor. E a história de Davi começa desde quando ele foi concebido. Davi era filho de Ana e Eucana. Ana era aquela mulher estéril que não podia ter filhos. Um dia ela foi lá no templo em Siló, onde quem ministrava era o profeta Eli, e ela orou tanto ao Senhor que ele desse essa graça, né? Fizesse esse milagre na vida dela e que ela concebesse um filho. Samuel.
Verdade de Samuel. Então, deixa eu só voltar um pouquinho para os irmãos entenderem. São tantas coisas dentro da minha cabeça, né? Tudo que eu estudei. Então, é assim, irmãos. Aqui eu tenho, representativamente, simbolicamente, os filhos de Jessé. Por quê? Porque Davi era filho de Jessé. E entre os filhos de Jessé, que eram 8, os irmãos, se estudarem a Bíblia, vão ver que lá em Samuel é citado quantos filhos Jessé tinha, e lá em Crônicas também é citado, e em outros lugares. Mas há uma diferença em Crônicas e Samuel na quantidade de filhos de Jessé. Em Crônicas fala 7 e em Samuel fala 8. Mas, na verdade, irmãos, são 8, porque provavelmente o cronista não notificou que um deles pudesse já ter falecido. Mas aí, lá em Samuel, a gente vê o nome de todos eles. Bom, então o que aconteceu? Davi, o autor desse salmo, ele era o caçula, o mais novo dessa família de 8 irmãos. E um dia, por que eu falei de Samuel? Me desculpe, eu comecei por Samuel. Um dia, Deus falou com Samuel. Porque naquela época, irmãos, Deus falava. Na época de Adão e Eva, eles viam a Deus. Na época de Samuel, Deus falava. Na nossa época, Deus fala conosco através da Bíblia. O que faz essa separação de nós com o nosso Deus, irmãos, é o pecado. Conforme o tempo vai passando e o pecado vai aumentando, nós vamos nos distanciando do Senhor, né? Infelizmente. Bom, mas Samuel ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. E um dia Deus falou para Samuel: vá até a casa de Jessé. Lá eu te mostrarei o meu ungido. Nessa época, quem governava era o rei Saul, que era o governante, né, do povo de Israel. O rei de Israel era o rei Saul. Mas Deus ia levantar um ungido, uma pessoa ungida por ele. Não que Saul não fosse, mas Saul foi ungido em outras circunstâncias. Então Deus manda Samuel ir. E Samuel, que obedecia a Deus em tudo, ele foi. Quando Samuel chegava na casa de uma pessoa, irmãos, naquela época, as pessoas tremiam. Porque sabiam que Samuel era ungido do Senhor. Ele não media esforços e não diminuía as palavras. Fosse palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Então, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, ficaram desesperados. Nossa, você veio em paz, veio em guerra? Porque eles respeitavam muito. Sabia que o que Samuel falava se cumpria. Aí Samuel falou: não, eu vim conhecer um dos teus filhos, né? Um vai ser ungido do Senhor. Nossa, Jessé já lhe apresentou todos os filhos. Agora, a procura de quem Jessé foi procurar seus filhos? Quais filhos? Ele foi procurar os filhos que, aparentemente, aos olhos humanos, chamava mais atenção. Aí, infelizmente, a gente peca também, às vezes, isso na nossa casa. Por quê? Os filhos de Jessé eram homens fortes, homens feitos, já pertenciam até ao exército de Saul. Então o pai achou que ele tinha que apresentar aqueles aos olhos do pai tinha valor. Aí nós nos enganamos e pecamos, porque aos olhos de Deus todos nós temos valor. Maior ou menor? Não, somos todos iguais perante Deus. Por isso, irmãos, naquele grande dia lá no céu, nós vamos ter surpresas, né? Quem estiver lá fala: nossa, mas você está aqui? Né? A outro: nossa, mas fulano não está. Não é assim? Por isso, porque nessa passagem mesmo, a Bíblia diz: Deus não vê o ser humano da forma com que nós vemos. Deus, ele sonda o coração. E nós nos pegamos muito a parte exterior das pessoas. Bom, depois de Jessé apresentar todos os filhos, vocês acham que ele lembrou de Davi? O autor desse lindo Salmo 23 não se lembrou. Precisou o profeta Samuel dizer assim: acabaram-te os teus filhos? Não tem mais nenhum? Porque Deus falou para ele: a hora que ele passar o meu ungido, que eu ver meu ungido, eu vou mostrar para você. Mas cadê o ungido? Deus não mostrou nenhum. Só aí, irmãos, que Jessé foi lembrar-se de Davi. E onde Davi estava? Pastoreando as ovelhas no campo. Ele era um pastor de ovelhas, jovenzinho ainda, franzino, a Bíblia fala, de porte pequeno. Não era como os irmãos, mas ele era ungido do Senhor. Amém por isso? Por isso, irmãos, cada irmãozinho aqui no banco tem um valor tão grande para Deus, tão grande. Todos nós podemos ser ungidos do Senhor. Apenas nós temos o quê? Que acreditar, colocarmos-nos nas mãos de Deus, que Ele faz a obra. Né? Ele há de completar essa obra em nós até a sua volta. Amém? Bom, aí então vem Davi.
Nossa, Samuel olhou para Davi e falou, não, esse é o ungido do Senhor. E aí, quem não conhece a história do grande rei Davi, né? O rei Davi, na sua durante a sua história, teve altos e baixos? Teve. Ele pecou? Pecou. Nós também pecamos, nós também erramos. Mas o que eu aprendi de mais lindo na história de Davi é que nada e ninguém pôde separar Davi do amor de Deus. Simplesmente Davi voltou para o Pai. Pediu perdão. Você já ouviu falar no arrependimento genuíno, verdadeiro? Aquele que te dói na alma, aquele que você abandona e não pratica mais. Esse é o arrependimento verdadeiro. E esse tipo de arrependimento, Deus perdoa. E foi o que Davi fez. Apesar das suas faltas, né, os erros que ele cometeu, ele se arrependeu e foi perdoado. Ele é citado como homem segundo o coração de Deus. Já imaginou? Que maravilha! Esse é um breve histórico de Davi. E no início que eu estava falando de Samuel, só para terminar, que Samuel era filho, né, de Ana e de Eucana. Ana era mulher estéril, pediu uma bênção para o Senhor, um filho. Se Deus desse essa bênção, ela devolveria esse filho a Deus. Ana cumpriu a sua promessa, Deus o abençoou com o filho, e ela levou esse filho até o templo e deixou os cuidados do profeta Eli. Então Samuel, desde pequeno, ele foi ungido do Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. E foi ele que foi ungir Davi, o grande rei Davi, o pastorzinho de ovelhas. Amém? Bom, continuando, né? Isso eu não poderia deixar de comentar. Irmãos, estudando a Bíblia, eu achei essa passagem aí que é a coisa mais linda. Ouçam. O profeta Isaías põe o nome de Jessé, pai de Davi, num ponto mais alto de honra. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Irmãos, o profeta Isaías aí está prevendo o nascimento de Jesus, do Messias. Jesus é do tronco de Jessé. Olha que maravilha. Eu nunca tinha visto essa passagem, não tinha lido essa passagem. Olha depois o que o apóstolo Paulo fala. Também ele faz menção das palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías é o Antigo Testamento. Jesus nem tinha nascido ainda. Ele estava profetizando o nascimento de Jesus. Ele diz assim, olha, a respeito de Jessé. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Amém? Que coisa linda, né? Por isso que a gente ouve tanto falar que Jesus, filho de Davi, né? Para entender, né? Por que o filho de Davi? Por que fala filho de Davi? Porque é da raiz, do tronco de Jessé. Jessé era pai de Davi. E isso vem lá desde Abraão. Se você estudar a genealogia bíblica, né? Cronologicamente, todas as famílias. É maravilhoso, viu, irmãos? Bom, eu quis ler essa passagem porque eu achei muito bonita, né? Vamos para a próxima imagem. Como era a rotina diária do pastor com o seu rebanho? Vamos lá. Já avançamos aqui algumas folhas. Nossa, parece que eu tenho um livro aqui em cima. Não fiquem assustados, não. Porque estudando isso aqui, vocês acreditam, irmãos, que tem um livro, foi já escrito livro só desse versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fizeram um livro só desse versículo. Pensou quanta coisa dá para extrair de uma única frase? Muito bem, então vamos lá. Slide 5. Como era a rotina diária do pastor e seu rebanho? Devido ao clima seco das regiões desérticas, as pastagens das ovelhas eram feitas longe dos currais. Currais eram onde ficavam as ovelhinhas. Nas poucas regiões de oásis, onde havia um pouco de vegetação para a pastagem. Irmãos, nessa época, na época em que foi escrito o Salmo, olha como era a vida do pastor, a rotina dele. Era fácil? Não era, irmãos, nada fácil. Se vocês observarem, para essas ovelhas terem alimento, não era em qualquer lugar do deserto que ia achar água fresquinha, ia achar vegetação, comida. Então, o pastor tinha por trabalho diário, todos os dias, tirar as ovelhinhas dos currais, né, do curral, e levá-las até o lugar chamado oásis. Na Bíblia, nem é oásis, é chamado de águas do Engedi.
águas de descanso, águas tranquilas. Por isso que Davi vai citar isso no salmo dele. Só que nesse trajeto do curral até o oásis, as águas do Engedi, ele tinha que passar pelo deserto. E aí que estava o problema. Quantos perigos o deserto tinha, estava escondido, né? E depois nós vamos ver as características da ovelha, o quão medrosas elas são. É muito interessante. Eu peguei essa imagem só para os irmãos terem uma ideia do que são os mananciais do deserto. Então imagine aquele deserto, né, seco, quente durante o dia, frio durante a noite, mas Deus provê. Ele provê um lugarzinho assim de água, que são os mananciais, que tem quem chame de oásis, né? Uma região com um lugar com um pouco de água e onde nasce a vegetação. E era ali que Davi ia levar suas ovelhinhas para pastorear, né, as ovelhas. O ambiente na época em que o Salmo foi escrito. Como eu já disse, irmãos, o deserto da Judéia apresentava lugares extremamente perigosos. São penhascos, vales e muitas pedras pelo caminho. Aí eu procurei no dicionário o que é um vale. O vale, irmãos, é uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas e colinas. Vocês acham que é fácil andar? Eu acho que não conseguiria andar num vale desse, nessas montanhas e colinas. Imagina a ovelhinha. Imagina o pastor todo dia num lugar desse. É fácil, irmãos? Não é, né? Não é nada fácil. Mas era assim a rotina do pastor. Agora eu queria comentar com vocês um pouquinho. Os perigos do deserto. Então, vamos só detalhar um pouquinho mais. Olha os animais do deserto, como eu já disse. Animais perigosos, o calor escaldante durante o dia, um frio terrível durante a noite, que tinha que se agasalhar bem, e também, sem contar, os vales e os penhascos. Era nesse ambiente em que o pastor tinha que cuidar da sua ovelhinha. Se nós trouxermos essa imagem para o nosso dia, para a nossa vida, nós também tem hora que nós estamos em meio ao deserto, não é? Quantos perigos, quantos problemas. Qual será o seu deserto? Qual é o meu deserto? A única coisa que nós sabemos, e não devemos esquecer nunca, como havia um pastor para levar as ovelhinhas por esse caminho tão perigoso, nós também temos um pastor que nos guia e que nos leva também por esses caminhos, nos protegendo, nos guardando e nos livrando do mal. Amém por isso, né? Agora vamos para a próxima. As peculiaridades da ovelha. Irmãos, isso eu não sabia, eu achei muito interessante. Cientificamente falando, primeiro, as ovelhas são animais mamíferos que chegam a pesar 50 quilos na fase adulta, fornece de 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia. Até aí tudo bem, não é novidade. Mas, irmãos, olha como são as ovelhinhas. São animais dóceis, medrosos, carentes, submissas, mas às vezes desobedientes, não possuem garras ou veneno que possam protegê-las de possíveis predadores. Diferente de outros animais que têm o seu meio de defesa. Elas vivem em rebanhos, não são capazes de viverem sós, isoladas, e são totalmente dependentes do seu pastor. Sabe que quando eu estudei as características assim, né, as peculiaridades da ovelhinha, eu me vi nelas? Eu me senti uma ovelha. Porque, na verdade, são totalmente dependentes do pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Como a gente depende de Jesus. Como a gente se decepciona com nós mesmos quando nós queremos fazer algo por nós. Né? Como a gente precisa desse pastor, do mesmo jeito que a ovelha. Quando diz que ela é um animalzinho medroso, quem nunca sentiu medo aqui, irmãos? Quando diz que ela não possui meios de defesa, tem momentos, determinadas situações de nossa vida, que é só Jesus que pode ir por nós, levantar a nossa bandeira. Mas ninguém. Não há ser humano que vá à nossa frente. Porque quando outro ser humano também não quer compreender os seus motivos, as suas razões, é só Deus para intervir. Nós ficamos amarrados, de mãos amarradas, não é assim?
Olha como nós somos parecidos com as ovelhas. E eu achei muito interessante. A ovelha é diferente de outros animais e em muitos aspectos. Irmãos, se nós olharmos para cada animalzinho, até um coelhinho que parece ser tão indefeso, ele tem condição de se esconder numa toca. Embaixo da terra se vier um predador, ou num buraco. Olha o elefante, força, tamanho. O urso, força. O leão, dentes afiados, garras. A serpente, veneno. Se você analisar os animais, todos têm um meio de defesa. Mas a ovelha, pesquisando sobre ela, ela não tem. Quem cuida da ovelha? Quem é o único que vai cuidar dela? O pastor. Quem é o único que vai cuidar verdadeiramente de nós? O pastor, Jesus. Vocês estão entendendo a profundidade quando a gente fala que Jesus é o meu pastor? Vocês estão entendendo quando Jesus se coloca na posição de pastor? Porque Jesus vai se colocar na posição de pastor em várias passagens da Bíblia. Vai além do que aquilo que a gente pode imaginar. É muito profundo, irmãos, isso que o salmista Davi escreveu, o Salmo 23. Vamos falar um pouco agora do relacionamento entre o pastor e sua ovelha, que eu acabei de dizer é bem mais forte do que possamos imaginar. Irmãos, olha o que eu descobri. Agradeço por isso a TV Novo Tempo. Lá tem um programa, está escrito, e também um... Ah, muito obrigada. Obrigada, mãezinha. Ai, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu amo minha mãe. Lá na TV Novo Tempo, tem o programa Está Escrito e tem um programa que chama Evidências. Evidências não é só para céticos, não, viu? Aquele que não crê na Bíblia. Aquele que crê também é bom assistir, porque você fortalece a sua fé e você explica para o cético, para aquele que não crê em Deus, para que ele possa crer. Porque você fala cientificamente. O que eu vou falar agora aqui não é uma historinha não, viu, irmãos? O que eu vou contar para os irmãos agora, isso acontece no Oriente Médio, isso acontecia na época de Davi. Isso Jesus presenciou várias vezes, porque é a vida do pastor e sua ovelha. Então não é historinha, não. Irmãos, acontece o seguinte no Oriente Médio. As ovelhas, é muito difícil elas terem um único pastor que fique com ela. Uma pessoa só. Sabe por quê? Porque ela se apega tanto ao pastor, tanto, que se esse pastor, por qualquer motivo, precisar se ausentar, ficar doente, morrer, não estiver com ela, cientificamente falando, ela fica tão deprimida, que ela para de comer, ela para de beber e ela até morre. Por isso é comum ver, se a gente estudar, sempre um ancião, uma pessoa mais idosa e uma criança, uma moça e um menininho. Então, você olha para aquelas imagens do deserto, eles pastoreando a ovelha, sempre dois. Por quê? Porque a ovelha é extremamente dependente do seu pastor. Eu não disse que ela é um animalzinho medroso? Ela tem medo. Então, em quem ela confia? No pastor. Em quem nós devemos confiar? Em Jesus. Então, essa história que eu pesquisei e é comprovada, quando o pastor chega a faltar, se não tiver aquele outro que ela já está acostumada, que ela já tem confiança, ela acaba morrendo. Então, o que acontece com essa ovelhinha? Para não dar prejuízo e não morrer, sabe o que acontece? Ela é vendida ao matadouro. Olha que coisa triste. Rebanhos inteiros vão ser sacrificados, porque ela não aceita. É muito difícil a adaptação dela com um outro pastor, uma outra pessoa diferente. E aí ela é levada ao matadouro e morre. É morta, né? Olha que amor que ela tem pelo pastor. O nosso amor é assim também pelo nosso pastor. Dá para a gente refletir, né? Bom, irmãos, eu também não poderia deixar de falar, dentro do relacionamento entre o pastor e a ovelha, que há uma hierarquia. Quem os irmãos acham que manda aí? O pastor ou a ovelha? Nessa relação. Uma relação sempre tem quem manda, né? O marido pode falar que manda em casa, mas às vezes é a mulher, e não sei, e vice-versa, né? Nessa relação, irmãos, quem manda é o pastor. O pastor manda e a ovelha obedece. Para nós falarmos, Jesus é o meu pastor, quem tem que mandar na minha vida é Jesus. Senão, como eu vou dizer que ele é meu pastor? Porque é comprovado que as ovelhinhas obedecem o seu pastor. Não são elas que ditam as regras, e sim o pastor.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso está lá no Salmo 23. Quais são as funções do cajado? Antes, irmãos, eu só queria voltar um pouquinho, que eu me esqueci de fazer essas perguntas para mim mesma e para os irmãos do relacionamento. Como eu disse, as ovelhas são extremamente dependentes do pastor, não são? Então, agora, para nós, essas perguntinhas, para nós só pensarmos, tá? Eu tenho obedecido o meu pastor? Eu sou totalmente dependente do meu pastor? Eu tenho estado perto do pastor ou tenho andado longe? Eu ouço, eu reconheço a voz do meu pastor quando ele fala comigo? Eu tenho feito o que ele me pede? Irmãos, pode ter certeza que esse salmo mexeu muito comigo. Muito. O Espírito Santo tocou muito no meu coração e eu vi o quanto eu tenho falhado com o Senhor, com o meu pastor. Mas graças ao bom Deus, né? Eu estou aqui, estudei isso, que eu antes assim, eu não tinha noção de quão importante era essa frase, o Senhor é meu pastor, da profundidade dessa frase, do verdadeiro relacionamento entre a ovelha e o pastor. E que o Senhor possa me perdoar, né? Nos perdoar por todas as nossas faltas e que possamos continuar, como fez Davi, que nunca se afastou de Deus. Então agora vamos lá, para o próximo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Funções do cajado. Irmãos, o cajado ele tem 3 funções. Ele pode corrigir, disciplinar e salvar. 3 funções. Antes de eu explicar as 3 funções, eu gostaria de voltar para o versículo que diz assim do Salmo. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que o salmista quis dizer com essa frase? Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele quis dizer, irmãos, que Deus nos guia por caminhos retos ou tortuosos? Retos. Os caminhos do Senhor para nós são retos. Caminhos corretos. Então nós temos que confiar no Senhor. E apesar do deserto que temos que enfrentar todos os dias. Então você pode estar em meio ao seu deserto e falar, nossa, mas né, que situação. Mas o Senhor quer isso para a minha vida? Irmãos, não importa o seu deserto. O Deus, Jesus, sempre nos guiará pela vereda da justiça. Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele está nos se referindo, irmãos, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, o nosso deserto que eu já disse. Pode ser o quê? Um problema familiar, pode ser um problema de saúde, um problema de falta de emprego, né? Uma doença. Pode ser o que mais? Falta de fé, mornidão para com Deus, ansiedade, provações que Deus nos dá. O que mais? Frustrações, dívidas, o pecado, perdas, né, irreparáveis que nós temos quando perdemos até um ente querido. Olha quanta coisa faz parte do nosso deserto. E não importa, irmãos, a mensagem de Deus para nós essa noite, não importa qual seja o seu e o meu deserto, Deus sempre nos guiará por veredas retas, caminhos certos, não importa qual seja o seu deserto. Aí diz assim o Salmo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui, irmãos, o salmista quis dizer que Jesus é quem nos orienta, quem nos corrige, quem nos ensina, quem nos ajuda, quem nos protege, nos livra de todo mal. Com Jesus não há o que temer. Nosso Deus é maior que os nossos problemas. Amém? Agora sim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quais são as funções do cajado? Quase terminando, viu, irmãos? Por que o pastor usa o cajado? Para proteger a ovelha, para disciplinar, para corrigir. Por quê? Ele tem esse cajado, irmãos, que é isso aqui, olha. Ele tem esse... Como que eu posso chamar isso aí na ponta? Um gancho, um arco, um gancho na ponta. E acontece o seguinte, irmãos. Quando a ovelhinha desobediente, olha nós aí, né? As ovelhinhas, as ovelhinhas não, né? Ovelhinhas. Quando a ovelhinha desobediente, né? Eu, no caso, né? Às vezes a gente, né? Sei lá, deixa de fazer coisas, né, que a gente poderia fazer, né, que está ao nosso alcance para o Senhor, né? Então, o que o Senhor faz conosco e o pastor faz com a sua ovelhinha? Ele usa o cajado e ele vai batendo na ovelhinha. Vamos, solta, que isso? Onde você pensa que vai? Porque a ovelha, às vezes, é desobediente, sim. Ela se afasta do rebanho, do grupo, e o pastor tem que ir lá e pegar esse cajado
E ir batendo até ela voltar para o rebanho. E quando essa ovelhinha é mais desobediente ainda e vai para aqueles lugares perigosos, vales, né, os penhascos, sabe aí o que o pastor tem que fazer? Tem que usar esse gancho aqui. Às vezes, a mão do pastor não está na altura de pegar essa ovelhinha, porque ela foi longe demais. Ou ovelhinha desobediente. Então, ela não tá, o pastor não alcança. Então, ele usa esse instrumento e ele pesca essa ovelhinha, ele gancha essa ovelhinha, puxa essa ovelhinha para perto dele. Agora, se vier um animal muito feroz, essa ovelhinha estiver num lugar longe do seu pastor, ela se distraiu e aparece um animal que pode matá-la. Será que vai dar tempo do pastor ouvir o seu gritinho, o seu berro lá, e ele sair, encontrá-la e salvá-la? Aí mora o perigo, irmãos, da gente não andar longe dos caminhos do Senhor. Porque às vezes você pode ir tão longe, não que você não possa voltar, mas que não dê tempo da gente se arrepender e voltar correndo para Jesus, para o pastor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, irmãos, essas frases, quem disse, irmãos, foi o próprio Jesus. É tão lindo, é tão forte esse relacionamento do pastor e da ovelha, que olha o que Jesus disse. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus falando, ele é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo e achará a pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lindo, não? Isso está lá em João, capítulo 10, versículos 4, 7, 9 e 11. E olha que lindo, né? As ovelhinhas seguindo o bom pastor. Que possamos ser assim, né, irmãos? Como ovelhinhas seguindo a Jesus. Amém? Amém. Vamos agora refletir um pouquinho sobre essa frase. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nós temos aí Jesus na cruz. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Por quem? Por mim e por você. Ele cumpriu o que prometeu. Ele deu a vida por nós. Porque quando ele disse isso aí, olha, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, ele ainda não tinha morrido por nós. Mas ele veio e cumpriu o que ele havia falado. Muitos não entenderam essa frase quando ele disse isso. Mas como, né? O bom pastor vai morrer por mim? Era ele mesmo que morreria por cada um de suas ovelhas, por cada ovelhinha, por cada um de nós. Não poderia ele deixar de citar a parábola da ovelha perdida. Depois os irmãos poderão ler lá em Lucas 15, de 1 a 7. Resumindo, é assim. O pastor, Jesus contou essa parábola para ver se as pessoas da época compreendiam melhor. Tinha 100 ovelhas, o pastor. Uma ovelhinha se perdeu, saiu do aprisco. O que o pastor fez? Deixou aquela ovelhinha ficar perdida, abandonada? Não. Ele foi em busca da ovelhinha perdida. Por isso que ele diz isso daí, olha. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe o tipo daquela pessoa que bate no peito e diz assim, mas pecado? Eu não tenho pecado. Que pecado eu tenho? Eu não mato, eu não roubo, não falo mal das pessoas. Sabe aquela pessoa que acha que não tem pecado? Aí Jesus está falando dos 99 justos que não necessitam de arrependimento. E vai haver o que? Júbilo no céu, festa no céu por um pecador que se arrepende. Amém? E para nós finalizarmos, irmão, eu gostaria que a igreja lesse comigo essa passagem, né? É tudo que nós falamos aqui. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Então, meu desejo nessa noite, a minha oração para todos nós, que Jesus seja o nosso pastor, né? Que nós sejamos ovelhinhas obedientes. Amém?
Amém. E assim, irmãos, nós tivemos mais uma mensagem para essa noite. Muito interessante e de muita sabedoria, viu, Fernanda? Muito lindo. Deus continue abençoando você, viu? Foi muito maravilhosa a mensagem. E assim, com esse pensamento de que nós somos as ovelhas, né? E sejamos obedientes, vamos cantar o hino.